Fala galera, Conversa Alviverde começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje para a gente conversar um pouco da péssima partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, do péssimo resultado do Palmeiras aí na largada das oitavas de final da Libertadores, o empate em 1-1 com o Cerro Porteño dentro de casa, dentro do Nubank Park. O Palmeiras iniciou a partida com aquele sistema que vem tentando emplacar aí pós-Copa, 3 zagueiros, 2 alas, 2 homens de meio e um trio ali mais ofensivo. Então o Palmeiras iniciou a partida com Carlos Miguel no gol, a linha de defesa composta por Emiliano Martinez pela direita, que ainda jogou como titular nessa partida por conta da lesão de Gustavo Gomes. Gustavo Gomes até entrou ali no finalzinho, mas ainda precisa retomar o ritmo aí pós essa lesão. Murilo como zagueiro centralizado, Alexander Barbosa como o zagueiro pelo lado esquerdo, a ala direita feita ali por Alan, a ala esquerda por Piquerez, a dupla de meio de campo composta por Marlon Freitas e Andreas Pereira, e o ataque talvez tenha sido aí as principais mudanças, com a sacada aí de Sousa e Maurício e as entradas de Vitor Roque e Flaco Lopes, e John Arias foi mantido. Com relação à partida é o seguinte: o desenrolar do jogo foi muito semelhante ao que ocorreu na partida contra o Inter no final de semana. O Cerro Porteño veio para se defender com uma linha de 5 e claramente com estratégia de sair nos contra-ataques. Inclusive, o Palmeiras teve uma posse de bola gigantesca no primeiro tempo, uma posse de bola de mais de 60%, e pouquíssimo criou de chance real, de chance perigosa contra o Cerro. O Palmeiras abusou de cruzamento, faltou repertório, diversas vezes ficava um buraco no meio de campo ali no momento de criação. Então o Palmeiras teve um repertório ofensivo muito pobre, muito pobre nessa partida. A principal chance do Palmeiras no primeiro tempo foi um bate-rebate no escanteio. A bola rebateu ali, sobrou para Vitor Roque encheu o pé no meio do gol. Detalhe que é importante: Vitor Roque estava retornando às partidas, está pegando ritmo novamente, mas Vitor Roque contra o Inter chutou no meio do gol uma bola cara a cara com o goleiro. Tudo bem que estava impedido ali e tudo mais, eventualmente se fizesse o gol seria anulado pelo VAR. E nessa partida contra o Cerro, Vitor Roque recebe a chance que todo centroavante pede para Deus e chuta em cima do goleiro, no meio do gol. Tem ritmo, tem questão que jogou muito pouco nesse ano, teve a questão daquela lesão lá que foi uma lesão até mais grave do que parecia, mas não pode ter uma oportunidade em um jogo eliminatório de Libertadores e chutar em cima do goleiro. E essa foi a chance que o Palmeiras teve no primeiro tempo. O Palmeiras não teve nenhuma outra chance que obrigou o goleiro do Cerro a fazer uma boa defesa. Pelo contrário, o Palmeiras ficou muito perto de terminar o primeiro tempo perdendo para o Cerro. Teve um lance, uma bola esticada, Emiliano Martinez e Murilo meio que bateram cabeça, Murilo errou o tempo de bola e a bola sobrou livre para o camisa 10, salvo engano, do Cerro Porteño, que saiu cara a cara com o Carlos Miguel, e aí numa decisão burra, ele preferiu tentar cavar um pênalti esdrúxulo do que finalizar e fazer o gol. Ele tentou cavar um pênalti de qualquer jeito, que no final das contas ele pisou em Carlos Miguel e perdeu uma chance claríssima do Cerro Porteño abrir o placar. O resultado do primeiro tempo poderia ter sido ainda pior para o Palmeiras. O Cerro é um time que, por mais que tenha uma proposta de jogo bem definida, por mais que seja um time bem treinado, é um time que, tecnicamente, é muito limitado. O Palmeiras não conseguiu incomodar um time contra o Cerro jogando dentro de casa. E tem uma característica desse time do Palmeiras que eu já falei algumas vezes aqui no canal e vou voltar a repetir. É o seguinte: o Palmeiras começa num ritmo muito intenso os primeiros 20 minutos. O Palmeiras começa tentando trocar passes, começa tentando se movimentar, começa fazendo uma marcação alta ali para retomar a bola, forçar o erro do adversário. Só que quando passa dessa janela inicial, desse lapso temporal inicial aí, o Palmeiras começa a se frustrar, abre mão de fazer jogadas ali que seriam jogadas mais refinadas, vamos dizer, jogadas que exigem ali um tipo de interpretação do jogo diferente, e parte para a jogada mais convencional, parte porque é mais simples. Cruzamento, chutão, ligação direta, e isso vai frustrando os jogadores. Cada vez mais você percebe aumentar os números de erros de passe. Se você pegar as estatísticas do Palmeiras,
As estatísticas até os 20 minutos são uma coisa. As estatísticas após esses 20 minutos, quando o gol não sai nessa janela inicial, piora muito. O Palmeiras piora a precisão de passe, o Palmeiras piora a qualidade das finalizações, o Palmeiras piora grandes chances criadas, porque o time vai se frustrando. E não é só o time, os torcedores também. Quando passa ali dessa janela inicial, ali por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, o torcedor já tá de saco cheio do time tentando ligação direta, de zagueiro tentando armar jogo, de chutão, de cruzamento sem jeito. O que adianta chegar na linha de fundo e cruzar para Vitor Roque, que tem 1,5 m para poder subir no meio de 3 zagueiros do Cerro Porteño? Não adianta absolutamente nada. Não adianta absolutamente nada. Então, assim, se o time começa com uma ideia de jogo, com uma ideia de armação, por mais que não funcione naquela janela ali que o time está pensando, tem que ser mantido. Não tem por que montar um esquema pensando em uma ideia de armação de jogo para simplesmente, depois de um determinado período ali, os caras abandonarem e tocarem da forma como quiserem. Então, o Palmeiras teve um repertório ofensivo muito pobre nessa partida. Muito pobre. Por vezes você via Flaco Lopes saindo da função dele ali. Flaco não é de fato o centroavante do Palmeiras, ele joga ali mais como uma espécie de um segundo atacante. Às vezes ele volta para fazer ali a função de um camisa 10 e acho inclusive que essa seja a melhor versão de Flaco. Mas nesse jogo específico, a gente viu o Flaco muitas vezes retornando para buscar a bola ali no meio de campo, para fazer ali como se fosse a função de um volante ou de um meio de ligação, e ninguém se apresentava para a opção de passe. Por vezes também nós vimos os zagueiros levantando as mãos, abrindo os braços, pedindo a opção de passe e ninguém se apresentava. Então, a partir do momento que você enfrenta um time com a defesa bem postada, com linhas bem definidas, e você tem que basear toda a sua criação de jogada em ligação direta, cruzamento e chutão, você não vai chegar no gol. Você só vai chegar no gol por uma fatalidade, uma casualidade, mas por competência você não vai chegar no gol. Dito isso, vamos ainda para o segundo tempo. Esse desabafo aqui foi todo sobre o primeiro tempo. O segundo tempo, o cenário também, o panorama não melhorou. Foi um Palmeiras muito pobre, mas tem algumas outras questões que a gente precisa comentar aqui. No segundo tempo, o Palmeiras teve melhores chances do que no primeiro tempo. Teve uma finalização de John Arias na trave e teve uma das grandíssimas chances do jogo, eu acho que a chance é até mais clara do que o gol que o Palmeiras chegou a fazer, que foi uma bola cruzada por Alan e John Arias, livre de frente para o gol, chutou para fora. Uma chance que também você não pode perder em um jogo eliminatório de Libertadores. Ambos os gols aqui que eu destaquei, que foram chances mais claras, podem fazer muita falta no jogo de volta lá no Paraguai. Após esse lance aí, desse gol perdido por John Arias, o Palmeiras continuou forçando o cruzamento, forçando bola longa. Piquerez fez uma partida lamentável, uma coisa assim, desastrosa mesmo. Estava visível de que Arthur precisava entrar na partida e está visível que Arthur precisa ser titular. Não tem por que ter cadeira cativa no elenco do Palmeiras. Se não está rendendo, tem que ir para o banco. Piquerez não consegue ganhar uma disputa em velocidade, não consegue acertar um cruzamento, não consegue dar progressão em uma jogada. É uma coisa impressionante. E o mais curioso, nesse segundo tempo, quando o Palmeiras conseguiu botar a bola no chão e fazer uma tabela, acho que foi a única tabela que o Palmeiras fez no segundo tempo, que foi uma tabela entre Piquerez, Vitor Roque fez a parede, devolveu para Piquerez que chutou torto. Mas foi uma grande chance que o Palmeiras teve de simplesmente fazer o básico, utilizar a cabeça, parar de tentar dar chutão para frente ou ligação direta e trabalhar o toque, trabalhar a proposta inicial que o time já começou na partida. Então, essa foi a principal oportunidade para demonstrar que o sistema inicial, por mais que não tenha funcionado, era o caminho correto ao Palmeiras seguir ao longo da partida. No mais, o Palmeiras continuou no abafa, teve algumas finalizações de fora da área, Alexandre Barbosa também teve uma finalização perigosa que passou rente à trave, e aí Abel fez uma mudança. Abel colocou Arthur
no primeiro momento, quando Arthur foi chamado, imaginou-se que ele fosse manter o mesmo esquema e tirar Piquerez e colocar Arthur na função. Mas não. Abel manteve Piquerez e colocou Arthur. Ou seja, ele tirou Emiliano Martins, ele manteve Piquerez e colocou Arthur. Ou seja, ele meio que reposicionou o sistema de zagueiros. Então, ele puxou Murilo para a direita, puxou Alexandre Barbosa pelo meio, puxou Piquerez ali para a esquerda, para poder fazer a saída com 3, que ele gosta muito, botou Arthur no que seria a função de Piquerez, só que teve uma demora do time em entender essa alteração de Abel. E ficou um buraco ali exatamente na função que Murilo deveria fazer, que seria cobrir o lado ali que Emiliano Martins estava cobrindo. Alan também não acompanhou, e numa jogada ali a bola sobrou o jogador do Cerro, o jogador achou um passe para o ponta do Cerro, que conseguiu infiltrar na área do Palmeiras e abrir o placar para o Cerro. Exatamente no momento em que o Palmeiras fez a substituição, mostrando ali, claro, uma desconexão entre a substituição acontecida e o reposicionamento do time. Por sorte, naquele momento, o jogador do Cerro estava muito à frente, e aí o gol foi anulado pelo VAR. O juiz até validou em campo, depois o VAR traçou as linhas e corrigiu, estava realmente muito à frente. Na sequência, praticamente na seguida desse lance aí, assim que o VAR autorizou o reinício da partida, o Palmeiras foi lançar uma bola longa e houve um enrosco entre Andrés e o jogador do Cerro. O jogador do Cerro caiu com a mão no rosto, toda aquela cena que todo mundo já conhece. O juiz foi lá prontamente e aplicou um cartão vermelho em Andrés Pereira. É o seguinte, as imagens que nós temos, inclusive, são imagens péssimas para qualquer tipo de elucidação aqui do caso, foi de que Andrés estava em progressão ao ataque, né, correndo, o jogador do Cerro foi fazer aquele bloqueio utilizando o braço, Andrés foi fazer o movimento ali para desvencilhar o braço do jogador do Cerro, não sei se pegou no rosto, não sei a intensidade, porque, novamente, a geração de imagem da Conmebol foi horrorosa nesse sentido, o lance capital do jogo tem que ser demonstrado de todas as câmeras, meu amigo. Se tem câmera infravermelho, tem que ser demonstrado. Você tem que ver de todos os ângulos possíveis, de cima, de lado, de baixo. O ângulo que a Conmebol, na geração de imagens, colocou é um ângulo de praticamente 50 metros do lance. Então não dá para você saber absolutamente nada que aconteceu. Mas no primeiro momento, analisando para essa câmera porca que a Conmebol ofereceu, não foi absolutamente nada. O jogador foi desvencilhar o braço do jogador do Cerro, o jogador caiu, o juiz expulsou. O VAR não chamou, Andrés falou diversas vezes que ele não fez nada, que ele não fez nada. O VAR entendeu ali que é um lance interpretativo, de certa forma está correto, agora sim, precisava ver se foi um erro claro, porque aí precisava chamar para intervir. E Andrés Pereira foi expulso aí, mais ou menos ali nos 75 minutos de jogo aproximadamente. Após isso, o Palmeiras continuou mantendo a posse, mesmo após a expulsão, continuou mantendo a posse, e logo em sequência, poucos minutos depois, numa jogada em que Murilo se apresentou muito bem fazendo a função de lateral direito, ali talvez como elemento surpresa, para romper um pouco as linhas do Cerro. Ele conseguiu fazer um cruzamento para a área, a zaga do Cerro cortou, voltou para Marlon Freitas, que Marlon Freitas encontrou Flaco Lopes, que fez o 1-0 do Palmeiras. E aí é o seguinte, 1-0 nas condições que estavam, por mais que seja um resultado perigoso, o Palmeiras jogando com a menos, ok, dá para passar e dá para ir para o Paraguai com o objetivo ali de um jogo mais defensivo e buscar a classificação. Então, analisando o contexto do jogo e não o contexto eliminatório, talvez aquele 1-0 fosse um bom resultado. Mas o que o Palmeiras não podia fazer era tirar o homem que estava incomodando e que estava mantendo a defesa do Cerro preocupada da partida. E foi justamente o que Abel fez. Abel optou por retirar Flaco Lopes e colocar Gustavo Gomes ali para fechar mais a zaga. E veja só, aqui tem uma grandíssima questão. Eu não sei se é um gosto pessoal meu ou se é uma coisa que realmente não faz sentido. Mas a gente viu na Copa do Mundo, principalmente com a Inglaterra, de que por mais que você abra a vantagem numa partida e por mais que você saiba que o outro time vai se lançar de toda forma para atacar, você tem que ter alguma forma de incomodar esse outro time
para você reduzir ali um pouco o que seria aquele ímpeto de ataque. Quando você tira o centroavante, você tira o homem de frente, que é o homem que tem capacidade de incomodar a zaga, que é o homem que tem capacidade de dar desvio de bola aérea, que é o homem que tem capacidade de segurar a bola, de incomodar zagueiro, e você coloca mais um zagueiro, você chama o time todo para o seu campo. E é óbvio que uma hora alguém vai falhar, porque o futebol é um jogo feito de falhas. Se todo mundo jogasse de 100%, se todo mundo fosse um robozinho, toda a partida de futebol acabava 0-0. É óbvio que alguém vai falhar alguma coisa e vai eventualmente sair um gol. Foi isso que o Palmeiras fez. O Palmeiras recuou o time completamente, chamou o Cerro para cima, até que ali, faltando uns 2 a 3 minutos para acabar a partida, o jogador do Cerro cruzou. Verratti foi para desviar, não tocou na bola. Carlos Miguel falhou mais uma vez. 2 falhas contra o Atlético, mais uma falha agora contra o Cerro. É uma questão que precisa ser revista, precisa ser analisada. Carlos Miguel falhou, o Palmeiras levou o gol de empate do Cerro. E o 1-0, que naquele momento era um resultado ok, se transformou nesse 1-1 em um resultado péssimo, péssimo. Porque o Palmeiras agora vai ter que ir para o Paraguai para buscar uma vitória contra o Cerro, no tempo normal ou na disputa de pênaltis, para classificar na Libertadores. E na fase de grupos o Palmeiras teve bastante dificuldade contra esse mesmo Cerro. Agora aqui tem uma questão que eu acho interessante, que é o seguinte: por mais que o Palmeiras tenha jogado absolutamente nada nessa partida, é bem provável que no jogo contra o Cerro no Paraguai, eu posso estar completamente errado, mas aqui é um palpite, é bem provável que o Palmeiras jogue muito bem contra o Cerro no Paraguai. Porque essa formação que o Palmeiras está utilizando, ela já se mostrou muito pouco eficaz contra times que entram com a proposta clara de se defender. O Palmeiras tem pouquíssimas armas de criação para romper linhas, para um passe ali mais criativo, para uma jogada mais inventiva. Porém, essa formação já se mostrou bastante eficaz contra times que tentam propor jogo. Então, o Palmeiras pode utilizar dessa lógica que o Cerro deve propor jogo lá no Paraguai e pode conseguir fazer uma boa partida aí contrariando a lógica. Não sabemos, é uma incógnita. Eu espero que esse palpite meu esteja certo. De toda forma, largamos aí de uma forma ruim nas oitavas de final. Lógico, ainda tem muita coisa a ser jogada. O jogo do Paraguai, por mais que o Cerro tenha a vantagem de jogar em casa, como eu já falei aqui, o Cerro é um time limitado tecnicamente, o Palmeiras é muito superior tecnicamente. Se botar a cabeça no lugar, se tocar a bola, se abandonar a ideia burra de fazer ligação direta, cruzamento para a área, o Palmeiras tem totais condições de ganhar do Cerro e de ganhar bem, sem aperto. Mas precisa ter inteligência, precisa reconhecer onde está errando e precisa trabalhar os pontos fracos, porque senão a gente vai passar vexame e vai ser eliminado por um time paraguaio nas oitavas de final da Libertadores. O Palmeiras agora tem um compromisso importante aí no final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense e na próxima rodada, próximo meio de semana, enfrenta novamente o Cerro para o jogo de volta aí das oitavas de final da Libertadores. Veremos o que vai acontecer, veremos qual é o futuro do Palmeiras nessa competição. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, você ajuda bastante o meu trabalho. Deixa o like nesse vídeo aqui, porque eu, assim como você, torcedor palmeirense, tô puto da vida com esse resultado.